nós temos uma capacidade, um potencial dentro de nós que é muito importante a gente conhecer esse potencial, a gente se dar conta desse potencial e não duvidar desse potencial. Então, quando a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, não é? Essa vontade ela é acompanhada de uma busca, e essa busca você vai alcançar. Você vai definir. Oportunidades tem muitas por aí. Você tem oportunidade de negócio online, você tem oportunidade de negócio offline, você tem oportunidade de negócio na área da indústria, na área de produtos, na área de serviços. Cada oportunidade dessa, obviamente, vai ser acompanhada de uma necessidade de investimento, não é? Para você fazer aquela ideia acontecer. Mas uma coisa é certa, aí já é um outro departamento. Mas primeiro vem a vontade, depois a escolha. E as oportunidades você vai se esbarrar com ela. Eu nunca, por exemplo, imaginei que eu fosse trabalhar com curso de inglês. Eu não planejei quando eu era pequenininho, quando eu crescer eu vou abrir uma escola de inglês. Não é assim que o negócio acontece. Não é? Eu estava lá tranquilo, fazendo meu curso de ciência da computação e comecei a trabalhar com curso de inglês e me deparei com uma oportunidade. Eu enxerguei as transformações que estavam acontecendo no mercado brasileiro, a entrada das empresas internacionais, o início da globalização. Menos de 3% da população brasileira falava inglês. O inglês se tornou fundamental para que alguém crescesse profissionalmente, pudesse conquistar novos cargos numa empresa multinacional, por exemplo. Eu enxerguei essa oportunidade e começamos a desenvolver um sistema de ensino que não levasse 7, 8, 9 anos de duração, porque quem está no mercado de trabalho não pode levar 8 anos para aprender inglês, o cara está morto. Eu não planejei trabalhar no curso de inglês. O meu planejamento, quando eu comecei a trabalhar no curso de inglês, era: eu preciso ganhar um dinheirinho para pagar o restaurante e o cinema da minha namorada. Eu tinha 19 anos de idade e ela tinha 16 anos na época, e eu não queria depender dos meus pais, eu queria um dinheirinho para pagar cinema, pagar restaurante para minha namorada. Esse era o meu objetivo, esse era o meu planejamento. Só que no caminho, no rumo, ao conhecer, ao me aprofundar, ao trabalhar na área comercial dessa escola de inglês, eu enxerguei uma oportunidade. Sim. Não é? E em cima dessa oportunidade, aí eu já comecei a fazer um planejamento. Entendeu? E aí daí vem a execução desse planejamento. Voltando àquela primeira pergunta, eu também não tinha dinheiro. Eu não tinha um recurso da minha família, meus pais não tinham condições de me ajudar, eles me davam só apoio moral, não tinham condições de me dar apoio financeiro. Mas eu tinha um projeto. Então, meu primeiro objetivo, meu primeiro recurso, eu chamei um amigo, apresentei para ele a minha ideia. Eu já tinha 4 anos atuando em escolas de inglês, ou seja, eu já tinha conhecimento do setor, já tinha o meu planejamento. Ele não era um planejamento só teórico, ele já tinha características práticas, porque eu tinha trabalhado 4 anos naquela pequena rede de escolas de inglês. E aquele meu amigo comprou a ideia. Pô, legal. E o que ele precisava fazer? Ele precisava vender um Voyage 86 que ele tinha. Era em 1991, então era um Voyagezinho já rodado. Precisava vender o Voyage dele e ele ia ser meu sócio na abertura dessa primeira escola. Da primeira escola que foi no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, na esquina com a Avenida Rio Branco. Só que o seguinte, 3 semanas antes da gente já começar a fazer já os aportes, o meu amigo amarelou. Ele ficou com medo de perder o Voyage dele. Aí amarelou. O cara amarelou, o cara ficou com medo. Deu um pavor no cara lá e ele saiu fora. E eu fiquei na mão. Eu já tinha pedido demissão do meu trabalho. Já tinha um grupo de pessoas que estavam acreditando em mim, que iam ser os primeiros funcionários, já aguardando a inauguração da primeira escola. Sim. Não é? Eu já tinha falado para várias pessoas e agora não tinha. O Voyage velho desapareceu, virou fumaça. E eu não tinha grana. E agora? O que eu vou fazer? Eu precisava do recurso. Então, primeiro vem a vontade, depois você define o projeto. Aí eu posso dizer, aí você precisa do recurso. No meu caso, eu tinha definido o recurso, que o cara ia vender o Voyage dele lá, ia botar mais um dinheirinho lá e estava resolvido o problema. E de repente eu fiquei sem capital, sem o meu capital inicial. Não é? Bom, eu conversei lá com a minha gerente de banco, consegui um cheque especial. Então, minha primeira escola eu abri com R$20 mil do cheque especial a uma taxa de juros de 12% ao mês. Não é nada assim que academicamente fosse uma sugestão. Mas eu vou dizer para você que um empreendedor, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele arruma um jeito de fazer. Não é? Essa é a questão. A vontade, a certeza do cara, quando ele acredita no negócio dele, ele é tão grande, isso toma conta dele, que aqueles 12%, que cá para nós é um juros extorsivo ao ano, em juro composto deve dar quase 1000% ao ano, é um absurdo.
não é? Você cobrar 12% ao ano, né? É uma coisa realmente extorsiva. Mas eu estava pegando aquele cheque especial, estava beijando ele, porque aquele cheque especial era a minha alternativa que eu tinha para abrir a primeira escola, não é? Então, eu considero que... Agora, por quê? Porque a minha vontade estava muito definida. Sim. Eu tinha um outro capital, que era um capital intelectual, um capital de experiência, sim, um capital, sim, de conhecimento, porque o meu trabalho era um trabalho na área comercial, e nessa empresa o meu trabalho era fazer a captação de alunos, né? Então, eu era responsável lá nessa outra empresa por captar novos alunos para a escola. Então, para mim, isso foi muito importante, porque... tudo bem, os 20 mil reais deu para comprar umas cadeiras, botar uns quadros, dar uma pintura lá e começar a primeira escola. Tá, mas e como é que eu pagava o aluguel de 400 metros quadrados, o andar inteiro, na Rua da Alfândega, em esquina com a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, um endereço nobre? Como é que eu pagava o aluguel? Quer dizer, antes disso, né? Como é que eu aluguei esse espaço? Eu tinha que encontrar um louco. Depois de eu tentar em 15, 20 imóveis e ninguém querer me alugar, porque eu não tinha fiador, porque eu não tinha garantia, não é? E aí, até a hora que eu encontrei um louco, que topou. Que eu contei a história para ele, ele acreditou e ele topou. Agora, o detalhe é que eu devo ter tomado uns 30 nãos, né? Sim. Não é? A questão é, quantos não teriam desistido no 10º não? No 20º não? No 29º não? Não é? Eu sabia, por isso que eu te falo, a vontade, isso não é autoajuda não, entendeu, gente? Isso é prática, é uma coisa muito prática. Não é? A vontade de alguém que quer empreender, ele é um fator muito determinante, em especial em situações adversas como essa. Eu não tinha fiador. Na realidade, assim, eu tinha um fiador que era meu pai, que era um apartamento que custava na época talvez 35 mil reais na periferia do Rio de Janeiro, que não garantia nem 3 aluguéis de condomínio e IPTU junto. Ou seja, não é garantia. Não é? Então o cara que topou alugar, ele teve que acreditar na história, teve que acreditar no projeto. Você precisa ter o poder de comunicar o teu negócio, né? Eu tive que vender o negócio para um amigo do Voyage, mesmo ele desistindo, eu tive que vender a ideia para o cara do imóvel, para a equipe que estava trabalhando com a gente, porque aquelas pessoas estavam trabalhando no projeto, acreditando naquele projeto, que elas poderiam crescer dentro dele. Então, elas, no mínimo, teriam que acreditar que o projeto ia dar certo. Não é? Porque a natureza de um curso de idiomas, você precisa de vários funcionários, né? Então a gente talvez inaugurou com uns 12 ou 15 funcionários. E como é que fazia para pagar esses 12 a 15 funcionários no outro mês, pagar o aluguel? Tinha que vender. Eu acho muito importante a estratégia para você definir para onde você está indo. Então, para mim, naquele momento, estava muito bem definido. O inglês se tornou um idioma fundamental no início da década de 90. Então o inglês não era mais como na década de 70, por exemplo, onde se aprendia francês na escola. Era algo desejável. Não, ali na década de 90, o inglês se tornou algo fundamental. As pessoas precisavam falar inglês para poder crescerem e terem acesso. Depois vem a internet, acesso a conteúdos e por aí vai. Não é? Então, esse é o primeiro ponto que era parte da estratégia, o macro, né? O posicionamento do inglês no Brasil e no mundo. Segundo, o posicionamento do nosso produto. Nós criamos um produto fora da caixinha. As escolas de inglês trabalhavam ensinando inglês para crianças e adolescentes. A gente criou um curso para adultos. Porque o curso para adultos, dentro desse contexto, era um curso que precisava ter outras características. Eu não podia botar um adulto junto com uma criança em sala de aula. Então, eu tinha que tinha que formatar todo um modelo operacional para aquele público adulto de maneira a atender às necessidades dele. Em primeiro lugar, um curso mais rápido. O adulto não quer ser professor de inglês. O cara é engenheiro, ele quer ser professor de inglês? Ele não quer. Se ele quiser ser professor de inglês, ele faria letras. Então, como ele é engenheiro, ele quer aprender inglês rápido. Agora, o que eu vou ensinar para esse cara? Eu vou ensinar para ele as regras gramaticais, a análise sintática, os sistemas de formações linguísticas, morfologia. Eu vou ensinar para ele o que é necessário para ele falar, ler, escrever e atingir o objetivo dele. Então, por isso que a WhatsApp criou um curso de 18 meses. Então, isso era parte da estratégia. Um produto que oferecesse ao público adulto uma solução mais rápida para ele. Não é? Então, uma vez definido isso, aí a gente foi para a parte operacional. Precisa ser um curso com flexibilidade de horários, precisa ser um curso que atendesse, que não misturasse, que não botasse criança junto com adultos, que tivesse uma turma homogênea. Não é? Então, tudo isso fez parte da estratégia. Uma vez que a gente definiu, e no meu caso, por exemplo, Seite, eu já trabalhava há 4 anos no setor, Sim. Então eu já tinha o termômetro, né,
Então, assim, uma vez definido isso, a estratégia agora é trabalhar. É meter a mão na massa e fazer acontecer. Entendeu? Tem gente que às vezes gosta de ficar no ar-condicionado, né? Não, eu estou fazendo estratégia aqui. Você entendeu? É o cara preguiçoso tirando onda de intelectual, entendeu? Tem hora que tem que trabalhar, tem hora que é mão na massa. Está definida a estratégia? É mão na massa. Mão na massa era o quê? Vender. Foco era o quê? Captar alunos. Não é? E prestar um bom serviço. Então tinha que captar alunos e prestar um bom serviço. Bom, como eu falei, eu trabalhei 4 anos numa escola de inglês na área comercial. Ali a gente trabalhava fazendo a prospecção de alunos. E a técnica comercial que a gente usa, ela leva em conta que o nosso aluno, o aluno adulto, vamos entender primeiro quem é o meu aluno, quem é o aluno da WhatsApp, qual é o perfil desse aluno, como ele se comporta e como é o ciclo de decisão desse aluno. E como a gente, em função desse perfil, desenhou a estratégia comercial. Não é? Então, em primeiro lugar, o aluno da WhatsApp é um aluno de entre 25 a 45 anos de idade, entre as classes A e B. Na época, nosso posicionamento também atingia a classe C, depois a gente reposicionou, mas para você entender o perfil do aluno. E por ser um aluno entre 25 e 45 anos de idade, ele não é um aluno, não é um perfil que quer estudar inglês. O aluno adulto, ele não vai estudar inglês assim, ai, cara, que delícia. Não, cara, olha, o cara que quer estudar inglês, ele vai assim, ai, é um mal necessário. Eu vou estudar inglês porque é necessário, porque é uma necessidade. Ele não vai para uma escola de inglês da mesma forma que ele vai para o cinema, que ele vai para um show, que ele vai para um restaurante bater papo com amigos. Não, estudar inglês é um mal necessário. Então, se estudar inglês é um mal necessário, o que eu vou te dizer aqui é uma estatística empírica, não é resultado de uma pesquisa científica que a gente tenha feito ao longo de 20 anos. Eu já atuo há 22 anos nesse segmento de idiomas, né? Mas eu vou dizer para você que é uma estatística que é resultado da nossa observação. Não é? Para cada um aluno que espontaneamente se levanta de sua cadeira e vai até uma escola de inglês, chega lá e fala assim, olha, eu vim aqui fazer a minha matrícula. Para cada um ser humano decidido como esse, eu garanto a você que tem 200 pessoas que estão em casa falando assim, olha, esse ano eu preciso fazer curso de inglês. Mas ele não toma iniciativa. Então, o setor de ensino de línguas no Brasil, ele tem, sei lá, 20, 30 marcas diferentes. Não é óbvio que a WhatsApp se tornou líder absoluta de ensino de inglês para adultos, mas ainda assim todas as marcas elas ensinam inglês para adultos. Então significa dizer que aquele um aluno que se levanta da cadeira e vai se matricular numa escola, ele é disputado pelas essas dezenas de marcas que existem no mercado. Nós, quando abrimos a escola, quando abrimos a WhatsApp, nós não trabalhamos esse um aluno, até porque a gente não tinha grana para fazer publicidade. Não tinha dinheiro. Tinha mal dinheiro para pagar as contas, então tinha 20 mil reais no cheque especial que a gente abriu a escola, depois tinha que vender para poder pagar as contas no outro mês. Como é que a gente ia fazer propaganda? Não tinha, e propaganda é muito caro, sim, não é? É investimento alto. Então, a nossa alternativa era a nossa estratégia comercial. E a nossa estratégia comercial, ela não atuava naquele um aluno que se levantava e ia se matricular. Ela sempre atuou nesses 200 alunos que estão falando, eu vou estudar inglês, mas ele não se levanta da cadeira e vai lá. Dentro desses 200, nós sempre atuamos sozinhos. Porque a nossa estratégia comercial ela é proativa. Ela não é uma estratégia como um vendedor de loja, por exemplo, que fica lá dentro da loja aguardando. E quando o seu cliente entra na loja, ele fala, pois não, eu posso te ajudar? Não é? A estratégia ativa, ela não aguarda a vinda do cliente, vai até o cliente. Então, aproveitando e respondendo outras perguntas, como é que a gente conseguiu os primeiros clientes? Não é? Então, cada aluno que se matricula na escola, ele, em troca de um benefício, seja um desconto, seja algum benefício percebido, de valor percebido por aquele aluno, ele indica 20 amigos. E ele indica sem compromisso. Não é? Ele indica 20 amigos. E nosso departamento comercial, em primeiro lugar, nenhuma escola, as escolas não têm departamento comercial, não tinham naquela época departamento comercial. Então nós já formatamos um departamento comercial que eram profissionais dedicados 100% à prospecção de alunos.
Então eles entravam em contato com esses amigos. Então ligava para a pessoa, olha, eu estou ligando para você, o Seite é nosso aluno, indicou você para... E a gente gostaria de saber se você realmente tem interesse em aprender inglês, se você acha que inglês é importante. E se a pessoa dissesse, não, eu acho legal, eu tenho interesse em aprender inglês, não, você não está estudando inglês por quê? Não, por falta de tempo. Geralmente é essa, né? A justificativa, né? Falta de tempo. Não é? Mas se você conhecesse uma escola que resolvesse o seu problema de tempo, você estaria disposto a investir no seu inglês? Sim, então tá bom. Então, olha, mediante o que você está falando, se você concordar, nós vamos até você fazer uma apresentação para você conhecer a escola. O Seite é nosso aluno, está gostando do curso e tal. Vamos apresentar para você. Se você gostar da escola, você pode se matricular, mas você não tem nenhum compromisso. Ah, tá legal. Ou seja, para cada 30 ligações, a estatística é essa. 30 ligações, 5 visitas. 5 visitas, 2 matrículas. Ou seja, o trabalho do departamento comercial e para cada entrevista realizada, você pegava as 20 indicações da pessoa. Às vezes, mesmo quando o aluno não se matriculava, ele gostava, mas às vezes não tinha dinheiro, ou ia viajar, alguma coisa do tipo, indicava amigos. Sim. Não é? E através dessas indicações a gente foi trabalhando. Nós matriculamos os 1000 primeiros alunos naquele ano, naquela primeira escola, sem gastar um centavo com publicidade. 7 meses depois, nós abrimos a segunda escola na Avenida Paulista, lá em São Paulo. E ali foi um desafio grande, porque a gente quis abrir na Avenida Paulista, na época, o metro quadrado mais caro do Brasil. Pegamos um andar lá também, encontramos um outro louco que nos alugou o andar, não é? E a gente assumiu na época o que seria hoje um aluguel, condomínio, IPTU, um ticket na ordem de uns 45 mil, 40 a 50 mil reais, talvez. Eu sabia o que eu queria, não é? E liderava um processo, porque depois que eu fiz o resultado da primeira escola, eu já usei o resultado da primeira escola para abrir a segunda. Eu abri 24 escolas em 15 capitais do Brasil nos primeiros 3 anos. Inaugurei uma nova escola a cada 45 dias, nos primeiros 3 anos. Tudo com capital próprio, não é? E os 20 mil reais do cheque especial, inicialmente. Então eu digo que, é claro que o resultado da primeira escola já me ajudou na segunda, o resultado da segunda, porque eu digo uma coisa para você, resultado é incontestável, não importa qual é a sua idade. Tem muita gente de 50 anos de idade que tem menos resultado do que pessoas de 20 anos, 22 anos, 23 anos. Eu sempre gostei, eu sempre utilizei o fato de eu ser jovem. E eu gostava muito quando as pessoas falavam assim, nossa, mas quando você é novinho, não é? Eu gostava muito daquilo. Não é? Eu já sabia que quando eu chegasse as pessoas iam olhar assim, desconfiadas. Mas quando eu abrisse a boca, as pessoas iam ficar... E eu gostava dessa reação. E eu vi o body language da pessoa e sabia, olha, agora a pessoa já está de boca aberta, agora a pessoa já está percebendo. Então, essa confiança, esse brilho no olho, sabe? Isso é uma coisa que não tem idade. Sim. Isso é uma coisa que não depende da sua experiência, da sua classe social, da sua origem, não importa. Ninguém determina o seu brilho no olho. O seu brilho no olho é determinado por você, pela sua decisão, pela sua vontade, não é? E aí, a partir daí, os seus resultados vão te dando mais o quê? Mais consistência na sua comunicação. Não é um sonhador aloprado, não é um cara que delira, sonhador iludido. Não. Estou falando de um cara que sonha, que tem brilho no olho, mas em seguida ele vai lá e mostra resultado. Aí com o resultado na mão, amigo, as pessoas se rendem para o resultado, não importa qual é a sua idade. Não é?